O pedido de prisão foi protocolado. Flávio Bolsonaro, na Polícia Federal, com nome, fundamento e assinatura de parlamentar federal. Não é especulação. Não é pressão política de oposição. É um documento formal entregue à PF com base em provas concretas. E, ao mesmo tempo, a Polícia Federal levantou material que liga diretamente Jair Bolsonaro ao banqueiro investigado no centro do caso Master. Isso está acontecendo agora. E a pergunta que todo mundo precisa se fazer é: como uma família que se achava intocável chegou até aqui? Pensa bem no que esse momento representa. Estamos em ano pré-eleitoral. Flávio Bolsonaro é o nome que o campo bolsonarista apostava para disputar a presidência em 2026. E um pedido formal de prisão contra ele, protocolado na Polícia Federal com fundamentação jurídica, é algo sem precedente recente na política brasileira. Não é uma acusação vaga. Não é uma nota de imprensa. É um pedido que vai para a análise da autoridade competente e que, se acolhido, muda completamente o tabuleiro eleitoral do país. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. Me conta também de onde você está assistindo. Cidade e estado. Quero saber quem está junto nessa. Agora, feito isso, então vamos continuar. Porque, para entender o tamanho do que está explodindo, você precisa saber de onde tudo isso saiu. O caso Master não começou com a família Bolsonaro na Berlinda. Começou como uma investigação bancária. Um banco investigado por esquemas que, segundo apurações em andamento, podem ter prejudicado milhares de investidores comuns. E foi crescendo, camada por camada. Até chegar onde chegou, com pedido de prisão, PF mirando o ex-presidente e a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro desmoronando antes mesmo de começar. O pior para eles? As provas não vieram de adversários. Vieram das próprias mensagens deles. Vamos começar pelo que a PF levantou. E é mais do que a maioria da grande imprensa está mostrando. Mensagens, conversas internas, fluxos financeiros. E um encontro que foi articulado, não de forma casual, mas com data, horário e intermediário definido, entre Jair Bolsonaro e Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, num período em que o banco já estava sendo monitorado pelas autoridades. Daniel Vorcaro. Guarda esse nome. Ele não é um banqueiro qualquer. Vorcaro construiu um patrimônio bilionário à frente do Banco Master, uma instituição financeira que cresceu de forma acelerada nos últimos anos, atraindo investidores com promessas de rentabilidade acima da média do mercado. Na prática, o banco captava recursos de pessoas físicas, famílias, pequenos investidores que colocaram suas economias ali, acreditando na solidez da instituição. E o que as investigações em andamento apontam é que esse crescimento pode ter escondido riscos que os correntistas nunca foram informados de que estavam correndo. Estamos falando de um patrimônio bilionário circulando dentro de uma estrutura que hoje está sob investigação federal. E tem alguém muito próximo desse banqueiro que vai te surpreender. As mensagens obtidas pelo The Intercept, veículo de jornalismo investigativo que não depende de anunciante corporativo para existir, mostram que a aproximação entre Jair Bolsonaro e Vorcaro não foi um acidente. Foi planejada, articulada e executada por pessoas diretamente ligadas ao núcleo da família Bolsonaro. Quem organizou esse encontro foi Flávio Bolsonaro e Mário Frias, ex-secretário de Cultura, produtor do filme da família, que hoje está sendo investigado como possível esquema financeiro. Não foi uma visita de cortesia, foi uma operação com propósito. E quando um ex-presidente da República se encontra na casa de um banqueiro bilionário que está sendo investigado, a pergunta que a PF precisa responder é: o que foi oferecido e o que foi combinado nesse encontro? Porque encontros assim não acontecem por acaso. E quando você entender o que estava em jogo nesse encontro, a gravidade muda de patamar. Aqui
É onde a história fica difícil de engolir para a família. Dia 26 de março. Uma mensagem de Mário Frias para Tiago Miranda, marqueteiro ligado diretamente à campanha de Flávio Bolsonaro, amigo de mais de 20 anos do senador. A mensagem é direta. Irmão, vamos fazer a exibição do documentário na casa do Daniel Vorcaro, com Jair Bolsonaro. Pede a ele 2 datas e horários semana que vem. Vai fazer muita diferença para o presidente da República. Tiago Miranda responde: estou em um evento, amanhã te ligo, deixa comigo. E manda um coraçãozinho. No dia seguinte, ele fala direto com Vorcaro. Encaminha a captura da tela da conversa com Mário Frias e escreve: estou com essa outra demanda. Você acha que é um bom momento? Flávio e Mário me pediram isso. Flávio pediu pessoalmente. Mário pediu por mensagem. E Tiago Miranda, que é o elo entre os dois lados, foi o responsável por fechar o encontro entre Jair Bolsonaro e o banqueiro investigado. Isso sozinho já seria grave. Mas o que deixa a situação de Flávio realmente sem saída é o seguinte: em maio de 2025, o próprio partido de Flávio Bolsonaro pediu a abertura de uma CPI do Banco Master. Nessa data, Flávio já sabia o que era o Vorcaro. Já sabia que havia uma investigação em curso. Já sabia que o banco estava no centro de um escândalo de proporções bilionárias. O pedido de CPI era público, documentado, assinado pelo próprio campo político de Flávio. E em novembro de 2025, 6 meses depois de saber de tudo isso, Flávio Bolsonaro ainda estava pedindo dinheiro para Vorcaro. 6 meses depois de saber. Flávio tentou se explicar em entrevista. Foi para a Globo, um dos maiores palcos jornalísticos do país. E foi, segundo quem assistiu, completamente destruído pelas perguntas. O apresentador pressionou sobre o áudio, sobre o valor, sobre o timing. Flávio titubeou. Contradisse a si mesmo. Não conseguiu apresentar uma versão coerente para justificar por que continuava pedindo dinheiro a um banqueiro investigado meses depois de o próprio partido ter pedido uma CPI sobre ele. Por que não tem explicação lógica para esse áudio? Não existe versão que faça sentido. Ou ele não sabia o que estava fazendo, o que seria incompetência grave para um senador da República que lidera uma pré-campanha presidencial. Ou ele sabia e continuou mesmo assim, o que é muito mais sério. Das duas opções, nenhuma é boa para Flávio Bolsonaro. E aí vem o detalhe que muda tudo. Tiago Miranda não era só um intermediário de encontros. Quem é Tiago Miranda? Ele é sócio de uma empresa de produção ligada ao colunista Léo Dias e também opera uma agência de influenciadores digitais. Na prática, ele transitava entre 3 mundos ao mesmo tempo: o entretenimento, a política bolsonarista e o dinheiro de Vorcaro. Era o elo perfeito. Alguém que não aparecia nas manchetes, que não tinha mandato, que não estava no radar das investigações iniciais, mas que estava no centro de tudo. Ele recebia dinheiro de Vorcaro, dinheiro de verdade. E parte desse dinheiro foi parar nas mãos do marqueteiro pessoal de Flávio Bolsonaro, o mesmo profissional que coordena a estratégia eleitoral do senador há mais de 20 anos e que vai tocar a campanha presidencial de Flávio em 2026. Monta esse mapa com calma, porque ele é sério. Vorcaro, um dos homens mais ricos do setor bancário brasileiro, bilionário à frente de um banco investigado por esquemas que podem ter lesado investidores comuns, transfere recursos para Tiago Miranda. Tiago Miranda repassa para o marqueteiro de Flávio. O marqueteiro usa esse dinheiro na pré-campanha do senador. Ou seja, dinheiro que pode ter origem em recursos de correntistas lesados percorreu pelo menos 3 camadas até chegar na estrutura de campanha de Flávio Bolsonaro. Isso não é amizade política inconveniente. Isso é, segundo o que as investigações apontam até aqui, um possível esquema de financiamento eleitoral ilegal, com dinheiro de origem investigada alimentando a candidatura de quem deveria estar fiscalizando o banco. Para um segundo,
Deixa isso assentar. Um banqueiro bilionário investigado por lesão a investidores comuns, financiando, por dentro, a candidatura presidencial do filho do ex-presidente. 3 camadas. Dinheiro invisível. Rastro documentado. E um intermediário que ninguém estava observando, até agora. Na minha opinião, esse é o detalhe que transforma tudo. Porque não é sobre o encontro. Não é sobre a mensagem com coraçãozinho. É sobre o fluxo do dinheiro. E dinheiro tem rastro. Perícia contábil. Quebra de sigilo bancário. Análise de transferências entre pessoas físicas e jurídicas. Esse é o trabalho que a Polícia Federal faz com precisão. E quando essa análise chega ao fim, o que hoje é suspeita se torna prova formal em processo judicial. A questão agora é: quem vai receber esse processo nas mãos? Chegamos no ponto que mais incomoda. André Mendonça é o ministro do STF responsável pelos processos que envolvem a família Bolsonaro no caso Master. E até agora, nada. Nenhuma busca e apreensão, nenhuma tornozeleira, nenhuma retirada de passaporte. O gabinete parado enquanto as provas se acumulam. Por quê? Vorcaro pagou 61 milhões de reais à família Bolsonaro. Fato que já circulou na imprensa. Flávio Bolsonaro era amigo pessoal de André Mendonça. Isso também não é segredo. E agora, com as investigações avançando, o que se vê é o ministro mais preocupado em apurar quem vazou os áudios de Flávio do que em agir sobre o que os áudios revelam. Deixa eu te mostrar o tamanho do absurdo com um comparativo direto. Dias Toffoli foi alvo de uma campanha jornalística nacional. Repórteres pagos para passar o fim de semana num resort caro. Matérias em veículos de grande circulação. Tudo porque um fundo ligado ao Master teria comprado uma participação num empreendimento que pertencia ao ministro. Transação feita pelo valor de mercado, sem irregularidade confirmada. A campanha durou semanas. Foi coordenada. Teve cobertura em horário nobre. O resultado foi imediato. Toffoli declarado suspeito e afastado do caso em tempo recorde. Agora, olha o outro lado da balança. 61 milhões de reais pagos pelo mesmo banqueiro, investigado à família do ministro, responsável pelo caso. Amizade pessoal documentada entre Flávio e Mendonça. Uma proximidade que não é rumor, é fato registrado publicamente. Marqueteiro de Flávio, recebendo dinheiro do mesmo Vorcaro. E a imprensa que mobilizou repórteres, câmeras e fim de semana em resort para atacar o Toffoli, praticamente silenciou sobre essa ligação. Nenhum PowerPoint, nenhuma reportagem especial, nenhuma pressão equivalente. Isso tem um nome, e não é coincidência. O que está parado no gabinete de Mendonça neste momento? Pedidos de busca e apreensão, solicitações de quebra de sigilo, o próprio pedido formal de prisão de Flávio Bolsonaro, protocolado pela PF. Tudo isso aguarda uma decisão que até agora não veio. O próprio campo bolsonarista entrou com uma denúncia na PGR pedindo investigação sobre os vazamentos dos áudios de Flávio, ao invés de responder ao mérito das provas. Estratégia clássica de quem não consegue defender o conteúdo. Tenta criminalizar a origem. Só que essa jogada tem prazo de validade. E ele está acabando. Se você chegou até aqui e isso está fazendo sentido, deixa o like rápido. Ajuda o canal a continuar chegando em quem precisa ver isso. A situação de Flávio é grave. Mas quando você amplia o olhar para a família inteira, o que aparece é ainda mais pesado. Eduardo Bolsonaro está sendo investigado por lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, também com conexão ao caso Vorcaro. E isso não é coisa pequena. Lavagem de dinheiro cometida ou com efeitos em território americano é processada lá, com as regras deles, com a eficiência deles. O sistema judicial americano não negocia foro privilegiado, não tem amizade com o ministro, não espera pressão política para agir.
Nos próximos dias, começa o julgamento dele por coação ao curso do processo, com pena de até 10 anos, e a inelegibilidade praticamente garantida. O filme de Jair Bolsonaro, aquele documentário sobre a própria vida que Vorcaro seria convidado a cofinanciar, está agora sendo investigado como possível mecanismo de lavagem de dinheiro. E vale entender como esse tipo de esquema funciona na prática. Uma produção audiovisual recebe aportes financeiros de patrocinadores, declara custos inflados de produção, e o dinheiro de origem ilícita entra misturado ao capital legítimo, saindo do outro lado lavado, com nota fiscal e aparência de receita cultural. É um mecanismo conhecido, e o tamanho do orçamento pedido para esse documentário levanta exatamente essa suspeita. Dados apurados por veículos de imprensa mostram que o orçamento pedido para o filme supera o custo de produção de 15 dos últimos 20 vencedores do Oscar de melhor filme. Um documentário político sobre um ex-presidente brasileiro, com orçamento hollywoodiano, sem distribuidora confirmada, sem estreia definida, sem explicação razoável para esses números. Quanto custa um documentário que ninguém assistiu? E nas pesquisas eleitorais, o retrato é de colapso. Segundo levantamentos divulgados pela CNN, Lula já abre 7 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro numa eventual disputa presidencial em 2026. A campanha de Flávio está derretendo antes mesmo de começar oficialmente. E o pior, esse material, as mensagens, os áudios, os fluxos financeiros, vai estar disponível para uso no período eleitoral. Cada revelação que sai agora vira munição para o debate de 2026. O eleitor vai lembrar, o adversário vai usar. E a família não vai conseguir apagar o rastro digital do que foi documentado. A família, que sobreviveu a tantas crises políticas, está agora presa num padrão que ela mesma criou. A cada 2 decisões possíveis, sempre toma a mais autodestrutiva. Eduardo documentou os próprios crimes. Flávio pediu dinheiro 6 meses depois de saber da CPI. Jair foi a uma reunião com um banqueiro investigado no mesmo período em que era tornado réu no STF. Isso não é azar, é padrão. E padrões têm consequências. O pedido de prisão está feito. As provas estão levantadas. O fluxo financeiro está sendo rastreado. E agora tem uma camada que ainda não foi totalmente aberta. A CPI que a família Bolsonaro tanto quer para tentar contaminar a narrativa e colar o caso Master na esquerda? Travada. Segundo relatos, o próprio Cássio Nunes está segurando a instalação porque há outras 11 CPIs na fila antes dessa. A manobra está, por enquanto, bloqueada. Mas a família não vai parar de tentar. E quando ela tentar de novo, e vai tentar, o cerco vai estar ainda mais apertado. É questão de tempo. Pensa no que acontece se Flávio Bolsonaro for formalmente indiciado pela PF antes das eleições de 2026. A candidatura presidencial dele, que já está 7 pontos atrás de Lula nas pesquisas, entra em colapso definitivo. O campo bolsonarista precisaria reconstruir toda a estratégia eleitoral em tempo recorde, sem o nome principal, sem o capital político acumulado e com o escândalo do Banco Master como pano de fundo de cada debate. Não existe cenário confortável para eles a partir daqui. E o que a PF ainda precisa concluir? A perícia contábil do fluxo financeiro entre Vorcaro, Thiago Miranda e o marqueteiro de Flávio. A análise das quebras de sigilo bancário já solicitadas. E a decisão do ministro responsável sobre os pedidos que estão parados no gabinete. Cada uma dessas etapas representa uma nova camada de pressão sobre a família. E todas estão em andamento neste momento. André Mendonça precisa ser pressionado publicamente para se declarar suspeito ou para agir. 61 milhões de reais pagos pelo mesmo banqueiro, investigado à família do ministro, responsável pelo caso, não é detalhe. É o centro da questão de credibilidade do próprio STF. Essa discussão precisa continuar nas ruas, nas redes
e nos canais que ainda falam a verdade sem pedir permissão para anunciante. E é aí que você entra. Esse canal não depende de partido, corporação ou grupo de comunicação para existir. O que mantém essa análise viva é o alcance que você gera quando curte, compartilha e faz esse conteúdo chegar em quem precisa ver. Quando uma denúncia viraliza, ela chega nas pessoas certas. Não é retórica, é o mecanismo real de pressão da sociedade civil sobre as instituições. Se essa análise fez sentido para você, deixa o like agora e compartilha com quem ainda não sabe o que está acontecendo de verdade com o caso Master. Se você ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho, porque essa investigação vai continuar avançando e você vai querer estar aqui quando a próxima camada aparecer. Agora me fala aqui nos comentários. Na sua opinião, André Mendonça vai agir contra a família Bolsonaro? Ou vai continuar sem tomar nenhuma decisão concreta no caso? Quero ler o que você acha. Valeu para o pessoal do Nordeste que tem chegado forte nos comentários. Vocês são o combustível disso aqui. E se você quer entender por que a investigação americana sobre Eduardo Bolsonaro pode ser ainda mais perigosa para a família do que tudo que está rolando no Brasil, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Não deixa passar.